na direção da FAED e dizem que vocês não querem alunos que tenham divergência de opinião. Primeiro dia de aula que eu estive aqui, já teve colegas me denunciando por eu ser conservadora. Vocês não aceitam um conservador. Eu concordo com a gente, não vai ver um conservador com bons olhos. Exato. Eu não estou fazendo nada contra você, não vou fazer, não é o meu feitio, eu respeito a diferença, não, a questão não é essa. Quanto a mim, professora, desse lugar, eu só te peço, Ana, que não desqualifique, não continue desqualificando, ridicularizando a mim, ao curso, ao programa e aos colegas. Porque é um ridículo do começo ao fim. Né? Isso é evidente, claro, é evidente. Então, eu acho muito triste ter sido desse jeito. Evidentemente, tem um monte de gente que gosta de ridículo, mas eu não gosto, né? Obrigada. Tá, então, nesse quadro que vocês estão vendo, onde eu, opressora, fui oprimida pelos não opressores, existe todo um pensamento que é bastante homogêneo e hegemônio ali naquele meio, que é o pensamento esquerdista e, pode-se dizer quase de certeza, principalmente nos cursos de humanas, um pensamento anticristão, certo? Então, se ele fosse um pensamento anti-negros, não poderia. Se ele fosse um pensamento anti-gays, não poderia. Se fosse um pensamento anti-mulheres, não poderia. Mas anticristãos, pode, né? É tranquilo. Então, eu quero demonstrar como esse pensamento anticristão, eu quero pedir para as meninas aqui do acesso colocarem as imagens para mim. Tem uma imagem, isso aqui é o DCE, tá? É o diretório acadêmico do meu curso. Olha o que está escrito aqui na parede. Tá? Satã reina. Ela vai colocar outros... Olha só a imagem que eles provavelmente pagaram para o cartunista Latuf colocar na porta do diretório de história. Olha aqui, ó. É uma feminista nua pisando no que isso aqui? Agora, se eu fizer um cristão pisando numa mulher, no outro dia eu estou presa, não estou? Então, é só para vocês verem o duplo agir, né, a respeito disso. Eu vou passar essas outras imagens aqui, mas ó, aqui, por exemplo, cuidado, esquerdo macho. Está escrito num lugar aqui. Aqui em cima, não... Desculpa, tá, gente? Tirando as crianças da sala. Não dê tiro, dê o cu. E o outro, racha macho. Entendeu? É umas coisas assim, sei lá, assustadoras. Se fosse contra uma mulher, seria machismo, né? Mas como é contra os homens e como é contra os cristãos, não tem problema nenhum. Essa foto é do diretório acadêmico. Eu vou pedir para o deputado aqui passar as fotos, por favor. Tá, então, diante desse cenário, o que eu venho... Diante desse cenário, o que eu venho denunciar é uma perseguição religiosa e também ideológica e, consequentemente, também política e partidária. Tá, então, por que esse caso poderia ser só uma discussão em sala de aula se configura num caso de doutrinação? Primeiro porque aconteceu num ambiente público, que eu deveria ter acesso livre, porque é público. Aconteceu com base em algo que eu faço na minha vida privada. Algumas das imagens que a professora contestou como graves, inclusive ela usou as seguintes expressões: sou democrática, mas isso que você está publicando não posso aceitar. Você faz apologias complicadas e suas ideias são complicadas de argumento. Quais que são as minhas ideias complicadas de argumento ou as minhas apologias complicadas? Cristianismo. Basicamente, para ela, isso é inadmissível. Então, além disso, a gente tem que prestar atenção em alguns princípios da Constituição que são desrespeitados nesse caso, como, por exemplo, o artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, é livre a manifestação do pensamento e que ninguém deve ser privado de seus direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Tá, então, a professora me mandou e-mails tentando intimidar, mudar a minha postura. Eu fiquei bastante chocada naquele primeiro momento. Os e-mails que eu mandei para ela que estão no processo são e-mails assim de uma aluna assustada. Tá bom, professora, faço o que a senhora quiser. Fui lá, apaguei tudo, não adiantou, né? Depois de uns meses, eu apaguei, porque eu fiquei com um pouco de medo, né? Mas passou. E eu percebi que quem estava errado nesse caso era ela. Então, eu voltei a assumir a minha postura cristã, aí aconteceu esse evento dentro da sala de aula, e depois disso ela era minha orientadora de mestrado, e o meu tema era sobre feminismo, mas era com base nas autoras feministas, não era antifeminista. Então, até nesse ponto eu havia me rendido às abordagens da professora, porque eu queria investigar isso aí. Só que ela
ela se chocou comigo porque ela pressupôs que a minha conclusão seria antifeminista. Ou seja, ela queria que eu aceitasse, que eu defendesse uma hipótese antes de comprová-la. O que é uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? Você vai fazer uma pesquisa, você tem uma pergunta, uma hipótese, você faz uma pesquisa para ver se aquilo ali é verdadeiro. Ela queria que eu assumisse a priori que a minha conclusão seria uma conclusão feminista, certo? Isso aí é assassinar a ciência. Só que, embora ela tenha feito tudo isso, vários sindicatos, colegas de profissão, enviaram notas e moções em apoio a ela, dizendo que ela era super democrática e super ética, tá? Então, os professores dizem isso, inclusive os livros didáticos dizem isso. Sempre o discurso é nós somos democráticos, nós somos inclusivos, mas ele só inclui daí quem eles concordam. Quem eles não concordam é excluído, porque não deve ser incluído por ser opressor, como a minha colega disse para mim. Você não pode falar porque você é opressora. E depois de tudo isso, a professora resolveu abandonar a minha orientação, o que resultou imediatamente no abandono do tema. Todo o tema que eu tinha estudado durante a graduação, durante o tempo que eu já estava no mestrado, eu tive que jogar no lixo, começar um trabalho tudo de novo. E na troca de orientação, ela entregou um documento lá na secretaria da universidade que diz assim: minha decisão irrevogável de abrir mão da orientação da mestranda se justifica pela incompatibilidade do ponto de vista teórico-metodológico com relação à abordagem do tema selecionado quando do seu ingresso, incompatibilidade expressa em vídeo difundido por mídias eletrônicas de acesso, onde manifesta concepções, olha, isso aqui vocês prestem atenção, concepções do ponto de vista acadêmico que ferem a disciplina que ministro. Então, a disciplina dela só pode ser, ela funcionária pública, recebe dinheiro do seu imposto, que vão para o salário dela, mas na disciplina dela só podem estar quem concorda com as premissas do feminismo, né? E de outras teorias, porque se ela não fosse feminista e, digamos, fosse adepta a outra teoria, ela ia fazer esse mesmo procedimento com outra tese. Tá? Então, depois de tudo isso, eu não aguentei essa pressão da professora e resolvi entrar com um processo de danos morais por ela ter me prejudicado materialmente e moralmente com essas humilhações em público e etc. E aí, na contestação da ação que eu movi contra a professora, fiz uma petição inicial e apresentei sozinha, sem advogado, porque eu quero provar para a professora que eu posso enfrentá-la, não é porque eu não tenho doutorado e não ganho 15 mil que eu não posso fazer isso. E eu entrei com essa ação sozinha, sem advogado, e ela resolveu contestar a minha petição inicial. E na minha contestação ela me chamou. Em vez dela defender-se do fato de ter me agredido, ela me agrediu. E me chamou de racista, homofóbica, sexista, preconceituosa, mal educada, que eu usava palavras de baixo calão no meu convívio particular, sendo que vocês ouviram o que ela disse aqui, né? Ouviram as palavras que estavam aqui, né? Fora as outras que eu direi para não chocar ninguém. Além disso, ela não cita as provas que eu usei contra ela, ignora, e usa a palavra do sindicato a seu favor. Por exemplo, o sindicato está me apoiando e os alunos me apoiam também. É evidente que os alunos se apoiam, eles foram doutrinados assim como eu, né? Como eu tentei ser. Então, qual é o quadro crítico desse processo? Eu venho aqui para denunciar o que acontece especialmente com a minha religião, que é o cristianismo. Porque, como o cristianismo é a religião mais difundida e com o maior número de adeptos, acaba se tomando a imagem de que é uma religião privilegiada, o que não acontece na realidade da universidade. Quem sempre foi evangélico como eu, sabe quantos coleguinhas riam da gente quando a gente falava que, não, professora, eu não tenho certeza sobre a teoria da evolução. Ah, crente. Sempre assim, crente, não fala com a crentinha. E até hoje, no mestrado, na idade adulta, os colegas, na gravação que tem da professora, eles conseguem fazer insinuações assim, ó. Tem gente que não gosta do feminismo, tem gente que não gosta de sexo, então não posso fazer nada. Entenderam as conclusões que eles tiram? A humilhação que eles tentam colocar em cima de você para que você se adeque ao pensamento da hegemonia esquerdista. Só que, ou não, pode ser também uma doutrinação de direita, né? A gente deve combater tanto uma quanto a outra. E eu não venho aqui falar como uma pessoa inimiga dos professores, porque eu também sou professora, é importante falar isso. Eu sou professora na rede pública, já fui professora na rede privada. Na rede pública e na rede privada, e em momento algum eu fiz isso com os meus alunos. E tanto que eles demoram muito tempo para descobrir, chega no final do ano eles me perguntam, prof, você é ateia como a outra professora de religião? E eu sempre respondo, eu acredito em Deus, mas isso não é assunto para aula. Eu sempre fiz isso, e se eu sou capaz de fazer,
eu acredito que a minha professora também podia ter respeitado as minhas concepções ali naquele ambiente. E... Pode, se precisar de mais 5 minutos, essa presidência lhe concede. Então, eu só vim aqui mesmo para apresentar o meu caso, para que sirva como contestação daqueles que dizem que não existe doutrinação na escola. E, inclusive, convido os deputados a pesquisarem, procurarem outros alunos que tenham passado pelo mesmo, para que possam esboçar a complexidade e o tamanho desse problema na educação brasileira. Obrigada.